algo que eu falo para todos os pessoal jovem que entra na empresa, né? Cara, aproveita, porque tu tá com gás, tu tá com energia, tu tem tempo, né? A gente sabe que quando tem o primeiro filho, o tempo diminui. Quando casa, o tempo diminui. Vai diminuindo, o tempo só vai ficando mais curto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GGCast. Aê! Aê! Maravilha! Hoje no nosso episódio da temporada Papo que Inspira, conteúdo que vende, nós vamos conversar sobre como crescer uma empresa de serviço sem perder a essência. Vamos falar também sobre gente, sobre gestão e liderança. Deixa eu aproveitar e agradecer ao nosso convidado maravilhoso. Obrigado, irmão. Obrigado a você, por ter aceitado. Irmão, pelo convite. Valeu. É uma honra estar aqui. Meu primeiro podcast, como a gente estava falando. Então, um prazer a todos. Meu nome é João Rangel. Sou empreendedor aí na veia desde muito novo. Cresci num ambiente onde minha mãe já era empresária, então já ansiava pelo momento que eu ia sair ali da escola e ia começar o negócio. Então, a gente está aí na caminhada, né, há bastante tempo, apesar de novo. Mas com muita vontade, com muita animação de fazer o que a gente está fazendo. Cara, é isso, maravilhoso. Deixa eu aproveitar também e agradecer ao meu sócio parceiro de bancada, Pablo Norberto. Boa, cara, boa. E sejam muito bem-vindos novamente aí. Galera, hoje nós vamos falar aqui, o João já se apresentou, João Rangel. Ele é um grande empresário, investidor, sócio, né, de várias empresas e está à frente ali da JGM Facility, eu sempre me enrolo nessa. É uma empresa de terceirização de serviços, né, como limpeza, portarias e recepção, e que há anos, né, cuida de funcionários dos seus clientes. Né, e se posiciona com a seguinte frase, cara: aqui nós valorizamos pessoas. Essa frase é forte e depois a gente vai tocar um pouco mais nela. Mas, João, você fez uma breve apresentação aí, mas agora você pode se estender um pouco. Quem é o João por trás, né, de todos esses empreendimentos? Como você se apresenta hoje como pessoa e como profissional, né? Como esse grande empresário aí? Então, como eu comecei aí, né, um empreendedor de paixão, de coração, é algo que vem desde criança ali. Vi meu tio, que foi uma grande referência para mim, que já empreendia no ramo de facilities, então foi o primeiro ali da família, né, a sair para o mundo do empreendedorismo. E minha mãe ali saiu, era funcionária pública, trabalhava no Banco do Brasil, entra como vendedora ali na empresa dele para fazer licitações, para esse mercado que a gente começou lá atrás. Então, desde criança eu comecei a ver esse ambiente empresarial, né? Entrar num escritório, ver aquele pessoal trabalhando, aquilo era algo que já mexia comigo desde muito novo. E até na escola dei um trabalhinho por causa disso, porque queria já ir para isso e a escola, né, aquelas regras ali. Então, eu dei um pouquinho de trabalho para minha mãe ali na adolescência, porque eu já queria me antecipar e comecei muito novo. Então, ali com os meus 17 anos, eu já juntava o dinheiro da mesada, minha mãe me deu o meu primeiro carro, já vendi o carro, já peguei uma lojinha, comecei a fazer meu primeiro empreendimento, que era uma ótica, que na época, muito novo, eu vi lá, margens interessantes, aqui tem potencial, né? Muito, muito imaturo, claro, mas foi uma baita escola, né? Ali, muito olhando para o número, sempre fui um cara muito do número e depois, na minha carreira, me trouxe muito para o financeiro, mas ali já foi hoje refletindo, né? Esse primeiro negocinho que eu comecei, o foco já não estava no cliente, que a gente vai falar bastante aqui hoje, com certeza, que é o foco principal de todo o negócio, né? Então, ali começa a jornada e tentei nesse ramo do varejo, que também é um ramo muito desafiador por si só, né? Então, teve muitas lições valiosas. Rotina de shopping me ensinou a trabalhar muito duro desde muito cedo, né? O shopping é um negócio que está o tempo todo ali, é uma rotina bem pesada. Então, já tinha esse ritmo de trabalho bem forte ali desde o começo, desde quando eu saí da escola. E já conciliando loja com faculdade, nunca deixei essa visão de, vou empreender e não vou estudar. Meu avô é jornalista, minha mãe sempre foi muito forte com educação dentro de casa. Então, educação era algo que não tinha desculpa, não tinha história para não fazer. Então, conciliar tudo foi importante para me construir, né? Então, é algo que eu falo para todos os pessoal jovem que entra na empresa, né? Cara, aproveita, porque tu tá com gás, tu tá com energia, tu tem tempo, né? A gente sabe que quando tem o primeiro filho, o tempo diminui. Quando casa, o tempo diminui. Vai diminuindo, o tempo só vai ficando mais curto.
Então, quanto mais novo, a gente tem que usar esse gás. Então, comecei muito cedo e casei novo também, casei com 19 anos, minha esposa com 18. A gente já namorava há 4 anos, nos conhecemos na escola. Então, a Amanda hoje, inclusive, é a CEO da JGM, é quem está ali no dia a dia, tocando a equipe. Eu estou como presidente do nosso conselho, então eu estou olhando mais para o longo prazo agora, como sócio. E o dia a dia ela está tocando, então a nossa jornada vem de muito tempo, né? A sinergia, tem seus desafios trabalhar em conjunto, com certeza. Mas por casar muito cedo e as lojas não iam bem, aí chegou aquele momento de, mãe, pô, me dá uma oportunidade aqui no teu negócio, porque eu preciso pagar minhas contas. A realidade é essa, né? A loja não ia resolver as parcelas para montar a casa, então precisava fazer algo que me desse mais potencial ali, e aí começou a trilha, né? Com esse ânimo todo, minha mãe já mais cansada também, querendo, pô, olha, minha irmã era mais velha, mas não entrou no negócio, então ela tinha já ali bastante tempo de carreira e tinha aquela vontade de alguém para assumir, então o bastão, né? Juntou o útil ao agradável, todo mundo, acho que funcionou bem para todo mundo, então foi muito rápida a transição, apesar de na época não ter estrutura nenhuma, né? Então a gente não sabia como fazer uma sucessão, como fazer a governança. Minha mãe foi muito na raça, né? Ela saiu do funcionalismo público, que é um mundo por si só, e vai para o empreendedorismo, vai ser empresária, que é outro mundo. Então, ela focou muito em venda, naturalmente, é o que toca o negócio. Sempre o foco dela foi muito no cliente, então ela me ensinou muito sobre isso. Sobre atender, eu tenho que resolver o problema do cliente. Se eu parar de resolver o problema do cliente, o negócio começou a ruir. Então, ela me ensinou isso desde muito cedo, mas tinha muita coisa ali dentro de casa para a gente arrumar. Então, naturalmente, quando eu entro, eu foco muito nessa parte financeira, que já tinha ali um gosto pessoal, né? Mas quando eu vejo o negócio ali, eu começo, putz, eu vou mergulhar nisso aqui para a gente arrumar a casa, começar a estruturar a governança. Aí hoje, na cadeira que eu tô, a gente já está falando da minha filha, dos netos, como é que isso vai para as novas gerações, porque somos um negócio já de 20 anos, né? Então, a gente quer olhar para os 100, a gente não quer olhar só para os próximos 10. Então, a gente já está com essa visão de longo prazo, até porque são famílias que dependem disso, então não dá para dar corridas rápidas e botar em risco a vida de famílias que estão envolvidas. Então, a gente tem um compromisso muito forte com isso. Que bacana, cara. Cara, sensacional. E aí, muito bacana também de ouvir um pouquinho já da tua trajetória, né? Você já trouxe pra gente aqui como, né, foi a tua caminhada, então desde cedo já empreendendo, então loja, varejo, shopping, cara, é uma rotina maluca. Mas já aproveitar, eu queria entender com você o seguinte, que momento você percebeu que você era um cara que nasceu para ser empresário? Né? Nasceu já com essa veia empreendedora e fala assim, cara, não, eu estou me tornando um empresário, as coisas que eu estou fazendo aqui já estão me dando casca para bater no peito e falar assim, eu sou um empresário. Uhum. Olha, aí entra uma característica pessoal minha, né? Eu sou, hoje nem tão mais, mas sempre fui muito tímido, muito fechado. E existe uma questão ali de confiança, né? Eu sempre fui uma criança ali muito fechadona e isso naturalmente eu não tinha essa confiança. Então eu demorei muito tempo assim para dizer, bater no peito e falar, putz, eu sou empresário. Então eu vou te dizer que talvez tem 2 anos que eu bato no peito, mas que eu escuto já tem bastante tempo, porque na prática eu já entrei num negócio grande. Sim. Então já tinha uma trajetória, já tive que pegar o carro andando, né? Tem muitos benefícios, claro que tem. Um negócio do zero tem outras dificuldades que também já vivi e hoje já tenho outros que começaram do zero, mas já peguei o carro andando que tem também seus desafios. Então eu tive que aprender coisa mais rápido ali na marra, né? E como terceirização a gente lida com muita gente, né? O negócio é gente. Então é muito forte a questão de gestão, que é um dos maiores desafios. Né? Gestão de gente, né? Processo de gestão de gente ali. Você dominou esses 2 negócios ali, a tua máquina começa a girar. Então, muito cedo eu tive que aprender isso. Mas nunca fui muito cara da venda. Eu era o cara ali de ficar atrás da mesa, apertando o parafuso, ajeitando a engrenagem, ajustando o processo, as pessoas. Claro que errei muito no caminho, a gente também vai falar disso, mas tem muito aprendizado aí. Sim. Mas
demorei a seguir essa trilha. E agora, até pelo estudo, né? Acho que o estudo, como eu falei, é uma coisa muito forte lá na família e é uma base que eu levo e tento passar para frente, porque é o que traz clareza e com clareza a gente consegue até se posicionar. Porque foi isso, estudando, fazendo cursos, opa, calma aí, eu já sei isso, isso aqui, aí tu começa a entender aonde você está no mundo. Então, quando você fica muito fechado ali, talvez você não tenha essa percepção, né? O nosso mundo, às vezes, o cara que tem o ego naturalmente maior, ele pode se achar muito porque ele está na bolha dele, mas Sim. o cara que também tem o outro lado, às vezes ele se fecha e acha que ele não sabe isso tudo, e quando vai pro mundo ele vê, opa, eu sei mais do que eu achava. Então foi meio que aconteceu aí comigo, eu demorei um pouco a bater no peito, mas na prática, cara, desde muito cedo, assim, quando eu comecei a ter, lá talvez na adolescência, organizando as festinhas dos amigos, a saída, era eu que organizava a saída, o cronograma, o racha, o dinheiro. Já começava ali a tomada de frente das coisas, né? Então, desde muito cedo tinha algo ali, mas eu demorei a bater no peito. Que bacana, cara, que bacana. Vamos lá, cara, agora eu vou falar um pouquinho mais agora, se aprofundar um pouco sobre a JGM Facilities, tá? Então hoje, assim, para quem não conhece, né, não entende ali do ramo, do negócio, explica aí de forma simples para quem não conhece o que a JGM Facilities faz hoje. Boa. Então, como eu estava comentando aqui, pessoas e processos fazem a máquina girar, né? Tocam o negócio. Mas o nosso foco tem que estar no cliente. Então, muitos empresários e gestores têm essa dificuldade de, opa, eu tenho que focar em resolver o problema do meu cliente, mas eu tenho que apertar os processos e as pessoas aqui e ajustar essa máquina. E conforme você vai crescendo, vai ficando mais complexo esse equilíbrio dos pratinhos, né? O empreendedor, o gestor no geral, não só o empreendedor, mas quem gere alguma coisa, quem gere equipes, quem gere negócios, organizações, ele tem muitos pratos a se equilibrarem, né? Então a terceirização ela entra para ajudar nesse equilíbrio dos pratos. O que a gente faz na prática? Eu boto pessoas e processos aqui da forma que ele precisa que elas estejam. Então ele foca no cliente dele. Claro que tem pessoas que ele precisa, que estão ali do lado dele no dia a dia, que ele vai acabar gerindo. Sim. Mas tem muita gente que faz um negócio acontecer, né? A gente vê um prédio como esse que a gente está, e às vezes a gente não repara quantas pessoas estão trabalhando para fazer esse prédio estar de pé. Exatamente. Né? Porque tudo que está de pé está ruindo. Então tem que ter alguém fazendo manutenção, limpando, cuidando, recebendo as pessoas que entram, tomando conta da segurança daquele local. Então, a gente começa a terceirizar essa parte que a gente chama de facility, de apoio, que é essa parte que está envolvida em manter o negócio funcionando naquilo que talvez passe desapercebido no primeiro momento. E a gente também acaba se aprofundando em alguns clientes e até auxiliares administrativos, analistas. Então, como a gente tem muito know-how em selecionar pessoas, que é um baita desafio e vai ficar cada vez mais desafiador, é uma tendência que não tem tendência de melhoria, né? De muitas pessoas que a gente conversa, não vemos isso. Então, o que a gente faz tem muito valor. E aí, a maioria das pessoas servem esse apoio, mas acaba que tem clientes que, pô, cara, eu tô com dificuldade também nessa vaga aqui, me ajuda. E então, a gente já... A história, a gente trabalha com gente. A gente não fala, só terceirizo limpeza. Sim, a maioria acaba sendo limpeza, portaria, recepção, é o mais comum das pessoas terceirizarem. Mas a terceirização ela vai ingerir essas pessoas e processos. Então, putz, eu tenho uma equipe de vendedores, eu preciso estruturar, cuidar dessas pessoas, fazer avaliação, fazer feedback, ter essa estrutura toda, que um RH, um DP, às vezes você tem um contador que faz a tua folha. Cara, ele recebe a tua informação e te manda o documento. E acabou, né? E é o papel dele. Nem é o papel dele entrar. Então a gente entra na equipe, no time. Como é que esse time está? Então é mais próximo esse relacionamento. Por isso que a gente fala que a gente cuida das pessoas, dos funcionários que estão ali atendendo o nosso cliente. Que está ali no dia a dia cuidando do negócio dele. Cara, sensacional. Interessante, porque assim, vocês hoje, né, além de terceirizar serviços, como você falou, que são mais comuns, né, limpeza, recepção, segurança e tudo mais, vocês também têm serviços que são mais premium, vamos dizer assim, como o próprio paisagismo, né?
E aí eu queria entender um pouquinho hoje quais são os principais clientes da JGM, cara. Uhum. Então, a nossa história vem do meio público. A gente trabalha com licitações, então a minha mãe começou como vendedora de licitações. É um ramo que hoje até está ganhando mais conhecimento do público na internet, já tem um pessoal fazendo mais conteúdo, mas era algo que era pouco visto, e ainda está começando ainda a ter visibilidade, mas o governo é o maior comprador do Brasil, né? Afinal, tem um orçamento bem alto, né? Então, é quem mais compra. E, naturalmente, é um mercado que, às vezes, muita gente não olha, mas a gente vem daí. Então, a gente é o inverso. A gente atendia... Tem um corte aqui, né? Na época da minha mãe, era muito mais prefeituras e órgãos estaduais. E como a gente foi vendo alguns desafios na questão de prazo de pagamento nesses modelos de órgão, quando eu assumo, a gente começa a migrar para órgãos federais. Então, hoje a gente acaba atendendo mais órgãos federais. Então, participa da licitação e entra em agências regulatórias, conselhos profissionais, e aí tem diversos órgãos, né? Você tem órgãos da justiça, você tem de tudo, né? Tem uma variedade muito grande de clientes. E de 3 anos para cá, a gente fez a jornada de começar de fato privado. A gente já tinha um cliente ou outro, mas era uma coisa muito pequena no negócio. E a gente cresceu e estruturou o foco de começar a atender condomínios e indústrias. Indústrias a gente não conseguiu crescer tanto ainda, mas condomínio foi algo que tomou uma atração muito grande. Então, isso foi muito legal para a gente. É um mercado novo, mas que a gente já tinha muita experiência dentro de casa, então foi bem tranquilo de fazer a operação em si. E na parte ali do atendimento ao cliente, a questão do funil, tudo isso que vocês dominam bem mais, né? Já tem essa experiência aí. A gente trouxe muito a educação de novo. Então, calma aí, a gente entende licitação. Isso aqui é algo mais novo para a gente. A gente tá aprendendo esse mundo aqui. A empresa não tem essa tradição. Então, a gente se juntou ao G4, que foi aí que a gente começou a nossa trilha lá. Hoje eu faço parte do G4 Club, que é a comunidade deles. Boa. E é uma trilha contínua ali de aprendizado, de se conectar com outros empresários que já passaram por situações que às vezes a gente está passando. Então, essa troca ali acelerou muita coisa, né? Tanto de eficiência de time, de coisas que a gente estava errando, de pessoas que a gente estava achando que precisava e, na verdade, não precisava, o caminho era outro. Então, essa clareza, de novo, a educação sendo muito forte ali com a gente. E aí a gente, esse ano já comemoramos o Beta, sexta-feira agora tem festa aí pra galera celebrar que a gente conseguiu bater tudo que a gente estabeleceu pro ano. E ano que vem, agora que a gente já viu a máquina mais organizada, a gente, cara, esse ano foi muito desafiador, aconteceu muita coisa. E ainda assim a gente chegou num número bem legal, então ano que vem é um crescimento que a gente nunca viu antes no negócio que a gente está planejando para acontecer. Cara, maneiro. E mais uma vez, vocês mostrando na prática que o estudo vale a pena, né, cara? Assim, você entrar ali pro G4, dentro da maturidade da empresa, porque querendo ou não, 20 anos já é uma empresa madura, né? Uhum. E mesmo assim, você conheceu, eu diria até humildade, né? Que eu acho que o empresário ele tem que ter aquela humildade de, cara, não, Sim. beleza, foi o que você já até citou aqui. Eu sei, a empresa já tem 20 anos, mas calma aí, tem muitos pontos ainda a serem melhorados aqui. Então, você se afiliou ali, né? Não é filial o nome, né? Mas se associou ao G4 Club e eu vejo que de lá pra cá, né? Assim, só o que eu acompanho nas redes sociais eu já consigo ver muitas mudanças. Sim. Então, imagine internamente. Então, cara, parabéns aí pra vocês. Valeu. Mas voltando, cara, um pouco em relação à frase, né? Você citou um pouco ali da frase aqui, nós valorizamos pessoas. Uhum. E essa frase é muito forte. Eu queria, se você puder falar, claro, na prática, cara, como vocês utilizam essa frase dentro da rotina, né, de empresa de vocês, da empresa de vocês? Eu faço a conexão aqui com educação de novo. E qual é a forma da gente valorizar pessoas? Porque qual é o desafio do nosso mercado? O valor agregado da mão de obra de apoio é baixo. Infelizmente, as pessoas não olham serviços de limpeza e falam, eu vou pagar premium para ter um serviço de limpeza. Normalmente, as empresas,
elas não querem dor de cabeça, mas não tem esse valor, né, esse charme, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha, claro, com isso do mercado, a gente tem margens ali mais apertadas, naturalmente, do que o mercado. Então, como é que a gente tem que ser criativo? Eu trago isso porque a gente tem que ser criativo na hora de valorizar essas pessoas, porque é um pessoal que está espalhado. Então, a gente tem gente no Rio de Janeiro todo, a gente tem gente em São Paulo, a gente está crescendo para o Sudeste inteiro. A intenção é fortalecer a nossa presença no Sudeste. E o desafio de estar com essas pessoas ali, né? Então, a tecnologia trouxe muito isso facilitou muito isso pra gente, porque era um mercado que carecia, precisava de muitos inspetores rodando de moto. Era um custo altíssimo e o valor agregado muito baixo, e a vida desses inspetores também era caótica. E a tecnologia ajudou muito, e a gente foi muito disruptivo nisso. Eu sou analista de sistema de formação, então é algo que eu entrei na empresa já, o pessoal ficava doido comigo, porque eu sempre quero inventar, né? Eu quero inovar, eu quero trazer algo diferente. Então a tecnologia aproximou muito a gente, e aí o que a gente faz para valorizar e para engrandecer essas pessoas é a educação. Então existe o cuidado, que tem a visita, tem o líder, tem a pessoa que está ali. Cara, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Pô, que maneiro. Eu tenho que saber como é que essa pessoa tá. Então tem alguém que sabe, né? É claro que é muita gente, não vai ser a Amanda, que é a CEO, que vai saber de todo mundo. Mas os líderes dela vão saber. Então tem sempre alguém consciente sobre como tá a pessoa do lado. Isso é o primeiro ponto, porque a gente junto é muito mais forte, né? Bacana. E aí a gente traz o viés da educação de novo. É mostrar para essas pessoas que, olha, não é porque hoje você está limpando, que muitas pessoas não sonham com essas carreiras que a gente tem ali no início da empresa, principalmente. Você não sonhou estar limpando, mas você pode buscar, você pode estudar, você é capaz. O que você faz tem desafios, tem coisas que você faz aqui que tem muito aprendizado, é porque você não está refletindo sobre tudo isso aqui que você sabe, já é tão natural para você que nem você valoriza. Então a gente começa a mostrar para as pessoas, olha a técnica aqui de como você limpa, de como você está atendendo essa pessoa, como você está sorrindo, como você está bem-humorado, como você está com boa vontade. E a pessoa, aquilo que eu falei, a pessoa começa, uau, eu nem sabia que eu era, tem uma que eu era visão, bom. Né? Então a gente traz isso para as pessoas, esse autoconhecimento, porque ela já está nela. A gente só mostra para ela aquilo que já está dentro dela e trazendo conteúdo. Então a gente está sempre a liderança estudando. Então não sou só eu que busco o estudo. Então eu, Amanda, todas as lideranças já fizeram G4, já vão para São Paulo estudar, que a gente tem que ir muito para São Paulo para estudar, né? A gente tá falando isso com o pessoal lá de São Paulo, que tem que fazer mais coisa para o Rio, a gente quer fortalecer a comunidade empresária no Rio, mas o pessoal todo está estudando e compartilhando esse conteúdo com a equipe. Então, as lideranças estão sempre se reunindo, a gente está sempre pontuando com a liderança de reuniões com a equipe. Então, a gente tem muito ritual, que é algo que facilita a gente a fazer isso na prática, né? Porque falar aqui é um monte de coisa, mas fazer na prática são com os rituais. Então é o processo, é ter a rotina, e aí vai passando uma escadinha ali, né? Então eu tô buscando coisa olhando mais para frente, mostrando isso para Amanda, que está trazendo para o dia de hoje, para bater as metas no hoje, que está trazendo para a equipe dela, que está indo mais ali no detalhe, na hora a hora. Então vai descendo ali, vai encadeando, e aí o time ganha eficiência, né? Que maneiro, cara. Cara, legal demais. E é interessante você falar, porque fica muito claro a questão de pessoas, processos e tecnologia. Né? É o que a gente vai falar do PPT. Né? E muito interessante também dentro da tua fala, que muitos empresários não enxergam isso, que é como você faz com que o teu colaborador enxergue valor naquilo que ele faz. Né? E no teu cenário isso ainda é mais complexo, porque a gente está falando de alguns serviços ali que são desvalorizados à visão não só do próprio colaborador, mas como da sociedade. Né? Então, como você faz esse cara refletir e enxergar que o que ele está fazendo é algo extremamente importante, é algo que dentro de uma estrutura também gera transformação, né? E que se ele não entrega o melhor dele, vai ferir toda uma cadeia. Né? E isso é um ponto interessante, porque, claro, a gente vai falar
de limpeza, segurança total, mas isso é em toda a cadeia, né? Toda a cadeia que emprega, vamos dizer assim, onde você tem um colaborador entregando algum tipo de serviço, ele precisa se enxergar como valoroso dentro de uma estrutura para que as coisas andem, né, da melhor forma possível e para que ele consiga ascender, né, chegar do outro lado. Então, assim, isso é do ser humano, né? É do ser humano, cara. Independente o empresário precisa, o empregado precisa, o funcionário público, todo mundo, né? Porque Não, é nosso, perfeito. a gente precisa disso. Não, com certeza. E é maravilhoso ver que vocês fazem esse trabalho, sabe? De não deixar de lado e trazer essa pessoa para perto, né? Fazer com que ela tenha esse olhar, né, para si, né? Um olhar mais, como eu posso dizer, um olhar mais generoso para si mesmo. Falar assim, cara, o que eu estou fazendo aqui agora não me define e é só uma fase da minha vida e eu posso chegar em outro lugar e vocês fazem isso muito bem. Então, assim, parabéns. Parabéns Valeu, demais. obrigado. E a questão de ter alguém ali querendo saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? Sim. Porque se alguma coisa interna não tá, algum pilar, né, lá atrás, né, por trás dos bastidores, na família dela, filho, mãe, enfim, não tá legal, vai refletir nela, que vai refletir na sua empresa, que vai refletir no seu cliente, e aí começa a encadear. Então, Isso. cara, isso é muito maneiro, muito maneiro. São os dois lados, né? A pessoa consciente do impacto que ela tem na empresa e a empresa também consciente do impacto que ela tem na vida da família daquela pessoa. Então, tem que ser uma sinergia, assim. Muitas vezes essa relação fica desequilibrada, né? E no Brasil tem muito discurso do desequilíbrio de o funcionário é o coitado e o empresário tem que se ferrar também, que também não é por aí. Sim, sim. Não é nem para um lado nem para o outro, né? Nem os empresários não sendo justos, não sendo corretos com seus funcionários que estão fazendo o negócio acontecer de fato e tem que ser botado lá em cima mesmo, tem que aplaudir os caras que fazem o negócio acontecer. Mas se não for empresário, meu irmão, o negócio nem começaria. Então, tem que ter essa troca e isso é muito importante, né? Muitos negócios acabam falhando nisso aí, no cuidado também querer, aqui é trabalho, esquece a vida. Calma aí, você é uma pessoa só. Não dá para separar. Deu problema em casa, tu tá pensando naquilo, aqui. Então, não tem como fugir. A gente tem que estar consciente dessas coisas para ser mais assertivo, né? Engraçado. Antigamente tinha muito isso, né? Não, separo minha vida pessoal do meu profissional, né? Cheguei na empresa, não, todos os meus problemas ficaram lá fora. Cara, mentira. Besteira, não vai acontecer. Então, por isso que é muito importante um trabalho de gente e gestão dentro de um negócio, né, dentro de uma organização, né? A gente vai falar de clima, claro, para as empresas que estão mais à frente, como a de vocês, por exemplo, como a JGM, que faz exatamente esse trabalho, né, para poder entender ali a fundo o que está se passando com aquele colaborador, para que ele entregue a melhor performance. E aí, já entrando um pouco nessa esteira, né, a gente falando de estrutura de JGM e tudo mais, hoje, qual tem sido o maior desafio de vocês, vamos dizer assim? Né? É gente, é gestão, é processo? O que é o maior desafio atual hoje da JGM? Então, acho que o desafio com esse crescimento todo que eu falei é caixa, com certeza. A gente está num cenário muito desafiador, né? Selic de 15%, então o empresário ele tá ali na maré, o mar tá revolto, né? O Brasil não está fácil. Reforma tributária, então a gente tem que rever tudo, tem que rever todos os planos. Claro que a gente já está com tudo alinhado ali, né, tudo organizado, mas ainda assim é todo um movimento, né, que a gente tem que ver o que vai acontecer, porque os caras estão votando as coisas na madrugada. Então a gente vai descobrindo, né, isso é muito... É complexo, né? Você navegar sem ter todas as direções. E, de novo, eu sou o cara do número. Essas incertezas... Eu sei o quão faz falta, né? Você ter certeza ali na hora da tomada de decisão. Então, o principal desafio é esse. É capital. E aí entra, de novo, estratégia do negócio para você ultrapassar o desafio macroeconômico, né? Então, claro, a gente tem ali... Olho no futuro e vejo perspectivas de melhoria para o Brasil. Então, empreendo aqui por isso, para fazer parte desse movimento também. Mas também eu tenho que estruturar aqui o meu negócio e grande parte desse movimento, já da gente vir para o privado, entrar em condomínios, entra na questão do fluxo de caixa. Perfeito. Então, eu tinha ali um prazo de 60, 90 dias com os meus clientes públicos, alguns até 120,
quando eu venho para condomínios, eu já fecho contratos com o objetivo de, olha, eu quero buscar contratos que tenham prazos melhores. Então, eu já começo a trazer contratos para 30, para 15. E isso vai trazendo esse oxigênio para o negócio. E outras formas da gente também trazer isso, a JGM é um transatlântico, né? Uma empresa grande, geracional, já na segunda geração, pensando na terceira, como é que a gente vai fazer sucessão. Então a gente também tem os nossos jet skis, porque fazer cada curva com a JGM é complexa, né? Exige muita manobra, exige muito cálculo. Então a gente tem os nossos projetos que saem de pessoas que trabalham ali. Então todo esse conhecimento que a gente leva para dentro de casa cria empreendedores. Então a gente tem muito, acho que talvez adiantando aí o nosso papo, mas uma das coisas que a gente tem mais orgulho lá são empreendedores que saem do negócio. Então, não só tem empreendedores que fizeram carreiras em outras empresas e se profissionalizaram e hoje são gestores, coordenadores, conseguiram estar em multinacionais e isso, putz, isso traz um orgulho muito legal. A gente tem amigos, eu tenho um amigo pessoal que estava numa situação difícil, estava tendo que fazer bico, estava de frentista, hoje o cara é um consultor de licitações que já ganhou milhões e milhões em licitações. Então, você vê pessoas que passaram por ali. E, claro, vou ressaltar aqui os meus sócios, que são... Eu tenho o Wellington, que é o nosso paisagista e nosso jardineiro, que é a Herd Garden, que foi um jardineiro que estava com a gente há 5 anos, num contrato de uma licitação nossa, e ele vinha se destacando. É aquele cara que faz o diferente no dia a dia e você começa a escutar sobre ele. Se escutar sobre ele... Eventualmente a gente traz ele na sede para eu quero olhar, eu quero conversar com esse cara, e aí a gente conversando, você vê aquilo, ele fala hoje, cara, tu vê o que eu não via, e putz, esse cara aqui é empreendedorzaço, nato, e ele fala, pô, eu sou da roça, ele veio de roça mesmo, e isso aqui é muito novo para mim, irmão, essa vida é sua, tá aqui, ó, então vamos embora, então ele... Sai do negócio, abre a empresa dele, tá voando. Eu brinco com ele, é o jardineiro dos jogadores aqui da Alphaville, da Barra da Tijuca. O cara só atende casa top, faz um trabalho lindo. Ele fala todo dia, eu amo jardinar. Então, trazer empreendedores assim, cara, isso pra mim é o maior orgulho, é a maior realização de toda a jornada. Então, a JGM poder ser um canal pra gente criar novas empresas assim, que também... trazem caixa, tem estratégia por trás, né? O prazo é diferenciado, a margem é diferenciada. Agora a gente inaugurou com outro sócio, Fábio, que estava há 20 anos na empresa, vem da geração da minha mãe, e agora a gente fundou a Total Clean Campo Grande, Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro, que é uma franqueadora que já tem mais de 200 franquias no Brasil, Portugal, Espanha, e o Rodrigo, que é o fundador, é um amigão meu. E aí eu conversando com o Fábio, a gente pensando ali no que a gente... conversando com a Amanda, na verdade, a gente pensando ali o que a gente podia fazer, a gente falando do Fábio, a gente, putz, essa franquia aqui, a gente conversou com ele falou, vamos embora. Então o negócio inaugurou, o cara já tá vendendo a beça, já tá empolgadão. Então isso, ver pessoas que a gente mostrou ali um conhecimento, a pessoa abraçou aquilo e ela que fez. É isso. Mas a gente abriu o caminho e isso quero continuar fazendo isso. Acho que o propósito maior sobre o valorizar as pessoas é isso, é mostrar o potencial que a pessoa tem. Eu só tô aqui para ajudar ela a enxergar isso. Cara, que maneiro. E assim, eu como funcionário da JGM, né, se eu fosse funcionário, me daria mais gás ainda para trabalhar. Né? Porque você começa a enxergar que, cara, aquilo que está estampado na parede, né, porque essa frase está estampada lá na parede, não é só um grafite, né? Vamos botar ali de forma bem bruta falando. Ela realmente está na prática. Então, pô, tô vendo aqui que, pô, amigos meus estão se potencializando, os caras estão pegando, abrindo sociedade. Cara, eu tenho que dar o gás aqui. Então, com certeza, né, essas atitudes assim acabam também impulsionando todo mundo que tá ali, cara, na esperança, quando eu digo esperança no bom sentido, né, de um dia ali, cara, que eu posso virar sócio desse cara aqui. E beber da fonte, isso é maravilhoso, né? Tá bebendo da fonte cara. ali. É aquela empresa, cara, que projeta os seus colaboradores, né? Os seus funcionários para crescer. Né? Então, assim, quando você entra num lugar que você tem uma projeção, seja de carreira, né? Ou seja até mesmo de evolução, né? De sair de uma cadeira de CLT para se tornar um parceiro, um sócio,
não tem como você não entregar mais, a não ser que você não queira, de fato, e tudo bem. Tem gente que realmente só quer ficar ali, ganhar teu saláriozinho, tá tudo certo. Né? Mas isso é maravilhoso. E, João, vamos lá, a gente falou um pouco do momento atual, né? No início, quando você entrou nessa jornada, o que mais te surpreendeu, né? Quando você entrou nesse nicho, nesse ramo aí, qual foi a maior surpresa? A quantidade de papel que tinha no escritório. Isso há muito tempo, né? Cara, eu comecei ali, foi em agosto de 2015 que eu saio das lojas na rotina e começo a ir para o escritório, de fato. E foi exatamente isso. Eu cheguei no escritório e falei, gente, primeira coisa, que é essa papelada espalhada? Não é possível. E você sendo o cara do sistema, né? Tá ali, financeiro, sistema. As lojas já era tudo online, já não podia aceitar. Então, quando eu chegava, via aquilo, ficava desesperado. Então, a primeira coisa que me surpreendeu foi o desafio que era a organização disso tudo. Porque trabalhar com cliente público, existe uma burocracia muito grande por trás. Desde a licitação, onde você tem ali 150 páginas de um edital de termo de referência que você tem que ler, estudar, era um monte de marcar texto, post-it, um monte de edital assim. Então já começa ali, para prospectar, tu já tem esse volume de documento, né? E aí tem toda a documentação da empresa para você se qualificar, para participar. E aí quando você entra no contrato, você tem toda a documentação de funcionário, do contrato, as medições, que você tem que provar que você fez um bom serviço, que você tem que medir. Então tinha um volume muito grande e ali foi que eu comecei a olhar para processo. Foi aí que a minha jornada começou, porque na loja era mais simples, era um negócio menor, então sim, é aquilo, né? O pequeno, isso não grita, era muito fácil. Mas quando eu vi uma estrutura daquele tamanho, surpreendeu, de fato. Era muita coisa para arrumar e vou te dizer, até hoje tem uns papeizinhos que aparecem por aí. Deve arrepiar o cabelo. Pô, que negócio é esse aqui? E aí vamos lá, já assim, uma pergunta de bate-pronto. Organizar primeiro ou crescer primeiro? Crescer primeiro, com certeza. Isso é uma briga, né, cara? Crescer primeiro, sem dúvida. Foi o que ela fez, então estava certíssima, deixa o papel lá. Né? O negócio é vender, o negócio é atender o cliente, é resolver o problema dele. E eu cometi o erro de tentar organizar demais. Porque quando eu vi essa bagunça, eu falei, putz, eu tenho que deixar isso aqui, o perfeccionismo, né? Então eu fui demais. Quis criar setor, quis criar coisas demais, passos à frente, sim, né? No objetivo de tentar arrumar a casa. E aí comecei a... Errei o tom ali, passei do ponto que é o ideal, porque existe, isso, você cresce, acelera, dá uma bagunçada, arruma, cresce, acelera, dá uma bagunçada, arruma, porque se o negócio está organizado demais, tem alguma coisa errada. Então, foi uma lição que eu aprendi da pior maneira possível, porque como cara do financeiro a gente faz os custos, né? Quanto que eu gastei nisso aqui que eu não deveria ter gasto, mas... Eu brinco com alguns amigos que se a gente for pensar no que a gente gastou errado, a gente não dorme mais, né? Porque o aprendizado custa caro. Mas, então, crescer com certeza, cara. Porque o crescer te ajuda a organizar. Se você ficar só organizando, você acaba bagunçando porque você não tem nem necessidade daquela organização toda. Então, você começa a ruminar em cima do processo, começa a virar se perder, né? Uma loucura. E então, são ciclos, né? É isso. São ciclos, né? Ciclos de organização, ciclos de crescimento. O próprio crescimento ele vai gerar essa desordem dentro da organização, obviamente. Tem que ter o equilíbrio, tem né? Que ter o equilíbrio. Porque também já vi uma galera que cresceu não, e... esquece. E aí, no Brasil é muito fácil. O cara crescer, tô batendo meta todo ano. E daqui a 2 anos tu vê esse cara em recuperação judicial. Não entende nada. Não entendi nada. Então também tem que tomar cuidado. Exatamente. É aquilo, né? Tá usando recursos de curto prazo para objetivos de longo prazo. Aí, enfim, né? No viés financeiro, o cara se lasca. Né? Tá precisando de capital de giro, enfim. Né? Mas vamos lá. Vamos lá, cara. Agora vou falar um pouco aqui da liderança, né? Então vamos lá. Que tipo de atitude você mais valoriza em alguém da sua equipe de liderança, né? O que não pode faltar em quem está na linha de frente da equipe da JGN? Os líderes estão assistindo. Eles sabem bem isso aqui, porque eu falo muito no ouvido deles.
Cara, principal é responsabilidade. O cara tem que ser dele. Então, se eu te dei uma missão, ela é tua. É responsa tua, irmão. Então, assume a frente. Seja um homem, seja mulher de verdade, seja um adulto responsável e assuma aquilo ali. Então, é um time, é um processo, é um desafio, é um evento, é uma implantação. Irmão, é tua. Abraço Tu tem e que vai. me entregar com excelência. A gente fala muito de excelência na empresa. Eu não quero entregar. Ah, tá entregue. Não, eu quero excelência. Sim. Eu quero receber ligação de quem está envolvido falando, eu nunca vi isso na vida, eu tô surpreso. Pô, Então, maneiro. você tem que trabalhar com esse objetivo. Nem sempre a gente vai acertar. Ah, A gente vai errar. E quando erra, tudo bem. Vamos sentar junto e vamos entender. Mas eu tenho que ir com essa cabeça. Então, isso aí não pode faltar. é o errou tentando acertar, né? Não Exato. pode também errar ali. Cara, é assumir a responsabilidade, né? É o que muita gente não faz, né? A gente falou ainda há pouco sobre colaborador e Pois tal, que é. a gente falou assim, da culpa do empresário, e o que a gente mais vê é colaboradores fazendo o papel de coitadinho. É uma verdade? Ah, é um assunto polêmico, mas é uma verdade. Né? Então, quando a gente chega na parte de liderança, é a mesma coisa. Se o cara não tem a moral de assumir a responsabilidade, ele não serve para ser líder. Sim. Essa é a grande verdade. E eu acho, só um comentário sobre isso, eu acho que também existe muito empresário, muito gestor se fazendo de coitadinho, e isso irradia, porque é a liderança que contamina Perfeito, cara. esse pessoal. Perfeito. Então, O funcionário que se faz coitadinho, ele teve algum líder que ensinou ele a isso se aí. fazer de coitadinho, que permitiu que esse comportamento se criasse. Porque, irmão, se o cara perfeito. começou comigo, ele não vai se fazer de coitadinho. Você Entendeu? tá mantendo ele ali na empresa, né? Porque você também tem culpa no cartório. Exato. É isso aí, legal. Cara, e aí entrando nisso, vamos falar um pouco de cultura, então, né? Já pegando esse gancho, né? Mesmo com o crescimento, com tudo, né? Com todo esse olhar no horizonte que a JGM tem e está tendo, né? Com essa projeção, falando no viés de cultura, assim, o que vocês não abrem mão, assim? Fala, cara, beleza, pode crescer o quanto for, mas isso aqui a gente não abre mão. Cara, foi um ponto que eu já até trouxe, e foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pro Thales quando eu tive oportunidade lá no G4. Como eu manter essa cultura, né, com tanta gente espalhada, como não perder isso? E o que ele falou pra mim é algo que a gente já praticava ali, a gente fez uns ajustes com o comentário dele que foi legal, mas é sobre ritual. Então, a gente precisa ter ritual. Eu tenho que ter rotina. O ser humano é feito de rotina. Quando você tem uma rotina alinhada, você é outro, né? Qualquer um. Se você tem uma rotina ali, que você está fazendo tudo certinho, você tá cuidando da tua saúde, você está cuidando da tua família, você está cuidando do teu profissional. Irmão, tu vai voar, tu é uma máquina diferente. A empresa não é diferente. A cultura da empresa ela é criada na rotina. Então, a liderança com o cara na ponta, né? A liderança vir para dentro de casa, tudo isso tem que ter rotina, tem que ter ritual. Então, é o mais importante para a gente manter essa cultura viva e principalmente no nosso negócio que tem esse desafio do pessoal não estar no mesmo local. Então, a gente precisa estar passando isso o tempo todo. A comunicação tem que ser mais forte. De novo, a tecnologia também acaba ajudando muito, né? Mas na prática ali é o pessoal que faz a diferença. Claro que a mensagem no WhatsApp, isso tudo ajuda, o Instagram ajuda, mas a pessoa, para ela viver aquilo ali, ela precisa de um líder que vai inspirar ela precisa de alguma referência. Às vezes nem é um líder, às vezes é um colega que está mais tempo no serviço do que ela, e aquele colega já inspira ela. Então, eu falo muito de liderança, mas os colegas em si também se elevam. Então, o ritual é que faz isso se manter vivo, e aí isso reflete no papo do corredor, no depois do trabalho, acaba que leva para dentro de casa. Cara, sensacional. Então vamos lá, já pegando também, aproveitando, vamos para o nosso quadro Insight, que é, cara, assim, de forma prática, se você pudesse deixar 3 insights para os empreendedores, empresários, né, do ramo de serviço mesmo que estão nos escutando. É o que você acredita que eles poderiam ali aplicar em termos de gestão, em termos de liderança também. Boa. Eu tô nessa jornada de ser sócio de novos empreendedores, né? É um propósito aí de vida que eu estou cumprindo e está sendo muito legal. E o que isso traz de insight, vendo na prática, né, o pessoal que está começando, que nunca viveu esse mundo, o que eu vejo que o pessoal mais esquece de olhar é caixa, velho. É caixa. Então,
muito autônomo, que começou a fazer um serviço, começa a pegar seus clientes, ele até olha para o cliente, ele olha para a operação, às vezes ele é bem operacional, ele é técnico, eu amo jardinar, ele gosta do que ele faz, e ele atende bem o cliente, ele começa a se relacionar com o cliente, ele desenvolve esse atendimento ali até de forma mais natural. Mas o caixa, o extrato bancário, irmão, ele tem a conta dele aqui, ele vai fazendo Pix, ele recebe o Pix, daqui a 1 ano, 2 anos, esse cara começa a ver a bola de neve que ele criou para trás. Então, um ponto que eu sempre trago desde o dia 1, você precisa estar com a tua empresa planejada ali de caixa. Então, o que vai acontecer no meu negócio? Eu vou abrir vou começar um negócio amanhã, então vou abrir uma conta bancária hoje, vou botar um Pix lá e dali vai começar. E eu não vou mexer em nada, aquilo é o dinheiro da empresa, tudo vai sair dali. Né? E banco você tira ali, exporta o extrato numa planilha e você faz toda a tua gestão dali. Então, se o cara tivesse cuidado de... Cara, você vai abrir um negócio hoje, não usa tua conta pessoa física não, pelo amor de Deus. Acho que o principal é esse. Abre uma continha, porque dali você vai começar a organizar. Hoje tem fintechs que tem já a organização até dentro do aplicativo. Então, se o empresário ele já tem o gás, ele já tem a ambição, ele já está mergulhando nessa jornada que é desafiadora, se ele tiver esse cuidado de ter esse olhar aqui no dia a dia, ele tem muito mais potência. Cara, bacana. E assim, né? Dentro da Gestão Gold a gente leva isso a sério. Boa. Né? E eu falo muito por conta dele, né? Eu sou esse cara empolgado, né? Eu vejo, eu quero fazer hoje mais pé no chão, mas lá no início... Não, vamos fazer, não sei o quê. E ele, não, cara, calma aí, tem que ver o caixa, caramba, cara. A gente faz... E assim, hoje, cara, hoje a empresa vai fazer 5 anos. 5 anos. E legal. nos 3 primeiros anos, a gente recebia praticamente o mesmo salário que a gente recebia quando era CLT. Né? E, pô, eu tava, cara, não dá pra eu viver com isso aqui. Eu tô devendo aqui, minha conta física, não dá, eu preciso ganhar mais, não sei o quê. Cara, mas olha o nosso caixa. Então, em resumo, né? Por que eu vejo na prática essa importância? Porque, graças a Deus, hoje, em 5 anos, a gente nunca deveu funcionário, nunca ficou devendo boleto. O Prolabore, né? A gente consegue tirar de boa. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu aumentar bastante. Então, a importância do caixa que realmente, né? Eu não tinha Total. esse olhar. Hoje eu vejo você falando aí, cara, sensacional, excelente dica. Mas, João, vamos lá. Estamos aqui finalizando o podcast. E para quem quer te acompanhar, contratar, né, a JGM Facilities também, onde o pessoal te encontra, site, Instagram, fala aí, deixa pro pessoal. A gente tá no Instagram, o mais fácil que todo mundo tá hoje em dia, né, é @joaog.rangel para me encontrar, pra gente bater papo lá sobre empreendedorismo, gestão. Então, tô começando essa jornada, 2026 a gente vai começar a ter mais presença ali online. E é @JGM Facilities também, só chamar o pessoal lá, que tem um time fera para trocar ideia, tirar uma dúvida, entender como é que é, né? Tem muita gente que às vezes não conhece, então a gente também faz esse atendimento, a gente tem uma equipe jurídica de advogados muito forte por trás do negócio todo, porque a gente entende que muita gente que está buscando a terceirização precisa dessa orientação, né? Porque nossas leis não são para amadores, né? Não são fáceis, então a gente também tem esse trabalho bem consultivo ali e está à disposição de quem precisar. Bacana, bacana. Então, galera, não percam tempo aí, já sigam as redes sociais, JGM Facility e João G. Rangel, não é isso? Isso. Cara, Esse sigam é o lá cara. que a gente tem que obrigar também a fazer com que ele poste mais lá no pessoal. Então, quanto mais seguidores, vai obrigar mais o amigo a produzir. Não, e sugar essa mente brilhante, né, Pô, cara? não tem como, cara. Esse cara aí Botar ele pra transbordar na vida das pessoas. Gente, ó, deixa eu aproveitar então esse momento para fazer um pitchzinho aqui da Gestão Gold. Para você, empresário, empreendedor que está escutando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo e precisa melhorar de uma vez por todas o marketing e as vendas da sua empresa, a Gestão Gold ela oferece um diagnóstico estratégico para mapear o momento, o cenário atual do teu negócio e junto com você montar um plano de ação assertivo. Então não perca tempo. O link está aqui na descrição desse episódio, é só clicar e entrar em contato com a nossa equipe, beleza? Gente, tem uma notícia não muito boa para dar, o Pablo na verdade já deu, né? Tá acabando. Foi maravilhoso. Passa rápido demais. Irmão, obrigado demais, Obrigadão, cara, gente. Foi um pela tua prazer, generosidade, valeu. assim, pra gente Obrigado, trocar irmão. essa ideia. Pablo, obrigado. Equipe, obrigado.
estúdio. Queria agradecer você também que está aí nos assistindo até agora. E aproveitar, né? Se você gostou dessa conversa que a gente teve aqui com o João, que foi uma troca sensacional, se agregou valor, se você conseguiu tirar bons insights, já curte esse episódio, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilha também com aquele teu amigo empresário, empreendedor que precisa escutar essa nossa conversa aqui. Beleza? Tamo Valeu, junto galera. e até o próximo episódio.